Fala aí meus amigos e minhas amigas do canal Fazendo Sua Fezinha. Hoje para mais um vídeo, estatísticas dos times da Loteca Concurso 1076 parte 1. A parte 2 será postada assim que chegarmos a 50 curtidas neste vídeo. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. Este vídeo deu muito trabalho para ficar pronto, entre pesquisa, gravação e edição. Se você quer que continuemos com esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, é grátis, você não paga nada, deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para as estatísticas dos times da Loteca Concurso 1076 parte 1. Primeiro jogo Botafogo e Flamengo pela Série A. O Botafogo está em primeiro colocado na Série A, com 51 pontos. Em 21 jogos teve 16 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Marcou 38 gols e tomou 11. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Como mandante está em primeiro lugar na Série A. Em casa teve 11 vitórias. Como visitante está em primeiro lugar na Série A. Fora de casa teve 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Já o Flamengo está em quarto colocado na Série A, com 36 pontos. Em 21 jogos teve 10 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Marcou 34 gols e tomou 26. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em nono lugar na Série A. Em casa teve 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Como visitante está em segundo lugar na Série A. Fora de casa teve 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Segundo jogo Avaí Atlético Goianense pela Série B. O Avaí está em 15º colocado na Série B, com 27 pontos. Em 25 jogos teve 6 vitórias, 9 empates e 10 derrotas. Marcou 22 gols e tomou 32. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 16º lugar na Série B. Em casa teve 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Como visitante está em 15º lugar na Série B. Fora de casa teve 2 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Já o Atlético Goianense está em 8º colocado na Série B, com 38 pontos. Em 25 jogos teve 9 vitórias, 11 empates e 5 derrotas. Marcou 34 gols e tomou 34. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante está em 6º lugar na Série B. Em casa teve 6 vitórias, 6 empates e 1 derrota. Como visitante está em 10º lugar na Série B. Fora de casa teve 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Terceiro jogo Atlético Paranaense e Atlético Mineiro pela Série A. O Atlético Paranaense está em 7º colocado na Série A, com 33 pontos. Em 21 jogos teve 9 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Marcou 31 gols e tomou 25. Nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Como mandante está em 4º lugar na Série A. Em casa teve 7 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Como visitante está em 12º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Já o Atlético Mineiro está em 9º colocado na Série A, com 30 pontos. Em 21 jogos teve 8 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Marcou 24 gols e tomou 18. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante está em 13º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 5º lugar na Série A. Fora de casa teve 4 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Quarto jogo Goiás e Internacional pela Série A.
O Goiás está em 15º colocado na Série A, com 24 pontos. Em 21 jogos teve 6 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Marcou 20 gols e tomou 29. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 15º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 9º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Já o Internacional está em 14º colocado na Série A, com 25 pontos. Em 21 jogos teve 6 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. Marcou 17 gols e tomou 24. Nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Como mandante está em 14º lugar na Série A. Em casa teve 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Como visitante está em 11º lugar na Série A. Fora de casa teve 2 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Quinto jogo Guarani e Ponte Preta pela Série B. O Guarani está em 7º colocado na Série B, com 41 pontos. Em 25 jogos teve 11 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. Marcou 31 gols e tomou 20. Nos últimos 5 jogos teve uma vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante está em 4º lugar na Série B. Em casa teve 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 8º lugar na Série B. Fora de casa teve 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. Já o Ponte Preta está em 14º colocado na Série B, com 31 pontos. Em 25 jogos teve 7 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. Marcou 16 gols e tomou 20. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como mandante está em 10º lugar na Série B. Em casa teve 5 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 16º lugar na Série B. Fora de casa teve 2 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Sexto jogo Grêmio e Cuiabá pela Série A. O Grêmio está em 3º colocado na Série A, com 36 pontos. Em 20 jogos teve 11 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Marcou 32 gols e tomou 25. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 3º lugar na Série A. Em casa teve 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Como visitante está em 10º lugar na Série A. Fora de casa teve 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Já o Cuiabá está em 10º colocado na Série A, com 28 pontos. Em 21 jogos teve 8 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Marcou 21 gols e tomou 25. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 derrotas. Como mandante está em 16º lugar na Série A. Em casa teve 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Como visitante está em 4º lugar na Série A. Fora de casa teve 5 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Sétimo jogo Vila Nova e CRB pela Série B. O Vila Nova está em 6º colocado na Série B, com 42 pontos. Em 25 jogos teve 12 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Marcou 28 gols e tomou 14. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante está em 5º lugar na Série B. Em casa teve 7 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Como visitante está em 4º lugar na Série B. Fora de casa teve 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Já o CRB está em 10º colocado na Série B, com 36 pontos. Em 25 jogos teve 10 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Marcou 27 gols e tomou 27. Nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Como mandante está em 8º lugar na Série B.
Em casa teve 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Como visitante está em 12º lugar na Série B. Fora de casa teve 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.